Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com o nosso bate-papo do dia. O corpo humano é capaz de realizar diversos movimentos, graças às articulações encontradas em nosso esqueleto, que é responsável por nos dar mobilidade entre os ossos. Mas com o passar dos anos, as pessoas começam a sentir dores. Essas queixas estão se tornando cada vez mais frequentes. Por que isso acontece? O que contribui para uma pessoa começar a sofrer com problemas nas articulações? Para responder essas e outras perguntas, hoje nós convidamos o ortopedista especialista em ombro e cotovelo, Dr. Diego Cabrejo. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Nádia. Muito obrigado novamente pelo convite, falar de um assunto tão importante e frequente da nossa população. Obrigada também por nos atender no feriado, viu? A gente sabe que a vida de médico é complicada, daqui a pouco tem uma cirurgia também, então muito obrigada, toda a equipe agradece. É um prazer para mim. Agora, doutor, é um assunto que causa muitas dúvidas na cabeça das pessoas, né? Até mesmo quando aparecem os sintomas, e a gente percebeu que essa queixa é muito comum, mas para a gente entender todo esse assunto, a gente precisa explicar primeiro o que é a articulação e qual a função. Tá. Então, uma articulação é, digamos assim, a conexão entre dois ossos, tá? Então, é o local onde acontecem os movimentos. A gente pode dar como exemplo aqui, nessa nossa peça, a conexão entre estes ossos e estes ossos, como permitindo o movimento. É popularmente conhecida como junta, né? Isso, o nome corporal é junta. E ela é suportada por toda uma estrutura de ligamentos, cápsula, cartilagem e algumas articulações do corpo, elas têm um diferencial, tem algum amortecedor a mais, digamos assim. A gente pode dar como exemplo a coluna, né? Aqui nós temos uma coluna onde a conexão entre os dois ossos da coluna, além da própria articulação, tem um amortecedor a mais, no caso é o disco intervertebral, tá? A gente é representado por essa estrutura aqui. Agora, doutor, uma outra pergunta é, existem articulações em toda a parte do corpo? Sim, existem articulações em toda a parte do corpo, inclusive até no crânio, né? Ela faz parte mesmo da nossa estrutura total. Agora, essas dores, com o passar do tempo, aumentam? É muito frequente a queixa, né? Dor na articulação, dor na junta. Claro que a gente tem que levar em consideração que não é só a artrose, a artrite. Isso pode estar causado por uma bursite, uma tendinite, às vezes alguma lesão interna, tá? Então isso realmente tem uma gama de possibilidades para esse diagnóstico. Agora, o que muitas pessoas também confundem, como o senhor falou, é a respeito da artrite e da artrose. Qual a diferença entre as duas? Tá. Então, para a gente deixar bem claro essa diferença que é frequente, a artrose é um processo degenerativo, ou seja, é um desgaste da articulação que acontece porque o corpo ele não consegue repor aquele colágeno, aquela cartilagem que está sendo gasta. Então, ela é quase que normal, tá? Estudos apontam que com 90 anos de idade, 100% das pessoas vão ter algum grau de artrose. É quase que a evolução natural do corpo. Algumas têm sintomas mais precoces, outras não sentem nada. E a artrite não, é um processo inflamatório, tá? É uma inflamação na articulação, que aí pode ter diversas causas. Pode ser algum tipo de reumatismo, pode ser algum quadro de infecção ou até um quadro mais agudo da artrose. Agora, doutor, para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse desgaste, de que forma acontece, o que contribui, o que é mito e o que é verdade, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar nossa tela interativa número 3, que fala a respeito desses tópicos. Nosso primeiro tópico é a idade. Realmente, com o passar do tempo, isso vai acontecendo, né? É natural. Com o passar do tempo isso vai acontecendo, a gente tem um trabalho de prevenir e cuidar, tá? Mas é uma coisa tão frequente e tão importante que
a artrose é a quarta causa de aposentadoria no Brasil. Para você ter um impacto disso na população é muito relevante, né? A genética tem um fator indiscutível, tá? As famílias têm uma propensão a seguir tendo esses quadros. O sobrepeso, por uma questão já mecânica, né? A articulação é suportada, ela é calculada para suportar um determinado peso e o corpo é perfeito, né? Então ele vai se adaptando, mas ele tem um limite, sobrecarga, às vezes não é nem tanto o peso, mas a maneira incorreta, né, que a gente classifica como sobrecarga também. Agora, doutor, falando um pouquinho a respeito desse sobrepeso, se a pessoa buscar alternativas, buscar uma melhor qualidade de vida, ela conseguir perder peso e ficar dentro da margem de erros, digamos assim, para aquela idade, para aquele caso, essa articulação ainda vai apresentar uma inflamação, dores ou não? Só pelo fato dela ter conseguido perder peso, isso já ajuda muito. Olha, isso é interessante. Inclusive, tem estudos médicos sobre isso. Tá? Então, uma perda de peso ponderal de 10%, muitas vezes já é suficiente para a pessoa diminuir muito o uso de medicação. Então, o efeito assim, é muito importante. Agora, isso não quer dizer que ela não vai já ter uma lesão instalada, por exemplo. Não. Isso vai depender de, assim, a artrose, a artrite, a gente disse que ela é multifatorial, tá? Então, você tem um pouquinho de fator genético, você tem um pouquinho de sobrepeso, as lesões que acontecem no dia a dia, né? E tudo isso vai se somando e resulta nessa alteração. Agora eu vou pedir, doutor, para que a nossa produção coloque a nossa tela interativa número 4, porque além da idade, da genética, da sobrecarga e sobrepeso, existem outros fatores que contribuem para esse desgaste. E sabe o que? A profissão. Por quê, doutor? A profissão acontece muito que a gente tem que levar em consideração a posição que a pessoa permanece muito tempo, a quantidade de vezes que ela executa determinado movimento e até uma coisa que a gente não pode esquecer que é a postura, né? A chamada ergonomia na execução de determinada profissão. Tá? Outra coisa muito importante são lesões, né? Principalmente lesões na articulação, propriamente dita, as fraturas dentro da articulação são de difícil tratamento, elas podem propiciar ou acelerar esse processo de desgaste. Uma lesão de ligamento cruzado no joelho, por exemplo, leva a um movimento atípico da articulação, isso vai prejudicando. Alterações climáticas, excesso de alimentação incorreta, no caso quem tem, por exemplo, gota, que você faz uma ingesta excessiva de carne, e são vários fatores que a gente tem que levar em consideração mesmo. Doutor, já temos algumas perguntas aqui através do nosso WhatsApp. A nossa primeira mensagem de lá do bairro Raiz. Bom dia, tenha um dia abençoado para todos da equipe do Estilo de Vida. Bom feriado. Quem mandou para a gente foi o Michael Douglas. E a pergunta dele é a seguinte: como tratar o desgaste nas articulações? Antes da gente responder o Michael, doutor, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 5, porque antes do tratamento a gente tem que verificar essa questão do diagnóstico, como é dado, quais são os primeiros sinais e sintomas que esse desgaste pode nos causar. Aqui na nossa tela interativa está falando sobre a sensação de rigidez ao levantar-se, pouca flexibilidade para se movimentar e até mesmo levantar um objeto que está no chão. Então, assim, eu acho que o sintoma, né, o sinal mais importante é a dor, tá? Então, a dor articular, como eu falei, pode ter várias causas, dentre elas o desgaste. Isso tem que ser avaliado por um especialista, um ortopedista, e ele sim vai identificar o que se trata e poder direcionar mais. Só que isso vem com uma consequência de outros sintomas. Aí, como você bem falou, aquela sensação de rigidez, a gente tem alguns casos mais avançados, deformidade na articulação, né? Digamos assim, o joelho pode ficar mais torto, a pontinha do dedo, essa artrose do dedo é muito frequente, né? Ela deixa a ponta do dedo um pouquinho mais grossa, né? E outros sintomas também, dificuldade para caminhar, a articulação ela pode ficar fazendo estalos,
ou crepitação, como a gente chama aqui, como se tivesse areia dentro do joelho, tudo isso são sinais do desgaste da articulação. Inclusive, tem uma pergunta através do nosso WhatsApp, quem mandou pra gente foi o Carlos. Ele diz assim: o meu ombro desloca. Por que isso acontece? Pode ser um sinal de alerta? Com certeza, se for uma luxação propriamente dita do ombro, tem duas causas. Ou um trauma grande lesionou as estruturas que contêm a articulação no local, ou então ele tem um quadro de frouxidão ligamentar. Tá? E cada tipo de luxação tem um tratamento específico. Alguns tipos só com cirurgia, né? Outros tipos é fisioterapia. Agora é importante salientar que a gente está falando das lesões, né? Então cada vez que o ombro sai do lugar, ele gera um desgaste. E isso está provado que leva à artrose do ombro, se não for tratado. Então o tratamento é essencial. Então, esse estalo é um sinal de alerta e cada vez que é instalada essa articulação, essa parte do corpo, ocasiona também um desgaste maior, né? Cada vez que ocorre uma luxação, vai desgastando, machucando. Isso, com o passar do tempo, vai juntar os outros fatores e vai levar à artrose. Doutor, inclusive a gente tem uma pergunta das ruas falando a respeito disso, desse estalo. Será que faz mal? Será que não faz mal? Será que é correto ou não? Produção, coloca para mim a pergunta número 3 no ar. Meu nome é Bilga Cândido e eu gostaria de saber se estalar os dedos faz mal. Ela pergunta isso, se estalar os dedos faz mal. É uma coisa que a gente faz com muita frequência. Dedos das mãos, dos pés e até algumas partes do corpo também, como o Carlos, no caso dele, foi o ombro, né? Então, assim, primeiro explicar o que é o estalo, né? Ocorre uma mudança da pressão na articulação, tá? E essa pressão, ela cria como se fossem microbolhas de gases que, quando ocorre o estouro, a gente tem um estalo. É por isso que a gente não consegue estalar o dedo seguidas vezes, a gente tem que esperar que essas bolhas, digamos, se voltem a formar. E assim, acho que como tudo na vida, é uma questão de equilíbrio, né? A gente não pode dizer que não existe provas científicas que isso vai causar mal, um estalo uma vez ou outra. Agora, quem já tem um problema e faz isso com muitas vezes durante o dia, pode estar piorando um quadro já existente e causando também um frouxidão da articulação, dos ligamentos. Agora, as crianças e jovens e até mesmo os adultos podem apresentar esse desgaste? Nas crianças, nos jovens é muito mais comum o quadro de algum tipo de reumatismo, né? Infantil. A gente tem, por exemplo, nas crianças a febre reumática, o lúpus eritematoso juvenil, a artrite reumatoide juvenil, que seriam muito mais frequentes do que a artrose propriamente dita. Agora a gente tem uma pergunta também do nosso WhatsApp que diz assim: a tendinite e a bursite tem cura? E a gente pode explicar um pouquinho qual a diferença entre as duas? Sim. Primeiro a gente tem que pensar o que é um tendão e o que é uma bursa. O tendão é uma estrutura fibrosa que conecta o músculo ao osso. Ela é que faz os movimentos, tá? E a bursa é uma bolsa que fica dentro da articulação, que ela ajuda a lubrificar e amortecer os movimentos. Então, quando ocorre uma tendinite, é uma inflamação do tendão. E a bursa, bursite é a inflamação da bursa. Ambas têm tratamento, tá? O tratamento existe, ele é também baseado na fisioterapia, correções posturais, alongamento muscular e fortalecimento. Agora a gente estava até conversando na hora do intervalo a respeito dessa bursite, porque até então eu achava que era mais frequente ou era a única região onde ela cometia era a parte do ombro, onde fica o trapézio, a escápula, nessa região aqui. Mas a gente estava falando que ela também pode acometer outras articulações que têm essa bursa, né? Exatamente, é interessante, né? Porque como a bursite do ombro é mais frequente de longe, então fica essa impressão. Mas qualquer articulação do corpo que tem uma bursa pode ter bursite, quadril, pé, cotovelo, joelho, então bem disseminado. Bom, doutor, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas já tem outras perguntas, inclusive da nossa fanpage. Daqui a pouquinho nós vamos respondê-las. Então você de casa, se não mandou o seu questionamento, essa é a hora de falar com a nossa produção. Anota aí o nosso número, 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.
dia.